bem? Eu sou a Patrícia, sou psicóloga aqui da Escola Adventista do Afonso Pena e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês pais. Conversar um pouquinho pra gente entender como a gente pode encarar esse momento que os nossos alunos não estão podendo ver aqui na escola e para auxiliar vocês em casa nesse momento que a gente está vivendo. Então assim, eu vou dar algumas dicas para vocês, pra gente ir trabalhando em conjunto com eles em casa. A primeira dica é: pais, conversem com os seus filhos. Os pequenos, os grandes, os pré-adolescentes, os adolescentes. A gente precisa conversar com eles, explicar o que está acontecendo no mundo. Já faz um tempo que a pandemia está rolando aí no nosso meio, mas mesmo assim a gente precisa explicar para os pequenos o que está acontecendo e por que a gente está tendo que ficar dentro de casa, por que não está podendo ir na escola, não está podendo abraçar os amiguinhos, os professores e os avós. Conversar com os nossos filhos, nossos alunos pré-adolescentes, adolescentes também, o que está rolando nesse mundo, né? Esse não é um momento de a gente colocar pavor nos nossos filhos, nas nossas crianças e adolescentes. Como diriam os adolescentes, de tocar o terror. Não é essa a questão. É a gente explicar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para que as coisas fiquem menos piores, para amenizando a situação. Nesse momento a gente pode chegar para os pequenos e conversar: filho, sabe por que a gente está tendo que ficar em casa? E aí vocês explicam toda a situação, a gente está tendo que ficar porque existe um bichinho que é muito pequenininho, um vírus que a gente não consegue enxergar. E se ele chegar no nosso corpinho, às vezes a gente pode ficar muito dodói, muito doentinho. E às vezes a gente não fica tão doentinho, mesmo estando com o vírus. Só que se eu for lá e abraçar outra pessoa, a outra pessoa pode ficar doentinha. Uma coisa que eu acho muito interessante com as crianças, para nós adultos entendermos o que está passando na cabeça deles, pede para o seu filho, para sua filha desenhar como eles acham que é o coronavírus. Vai sair um desenho, cada criança vai ter um desenho diferente. Como eles acham que é o coronavírus, como é esse bichinho. E vocês podem ir conversando com as crianças nesse sentido, de entendendo o como isso está afetando, mas de uma forma amena, sem colocar aquele pavorzinho. Já com os nossos pré-adolescentes e adolescentes, a gente tem que ter uma conversa um pouco diferenciada. É mais de igual para igual. Adolescente para adolescente não é mais criança. Eles já se sentem um pouco mais adultos, né? Mais donos de si, mais sábios, mesmo eles ainda não tendo toda a maturidade. Mas o momento de a gente conversar de igual para igual é o momento que a gente se conecta mais ao adolescente. É a melhor estratégia de se conectar com eles. E aí a gente pode conversar. Não é chegando conversando: o que você acha sobre o Covid? Como você tá vendo? Não. Com o adolescente não. A gente pode perguntar assim: filho, o que você acha de a gente ter que ficar em casa? Você acha necessário? E aí a gente vai entendendo o que está rolando na cabeça dos nossos pré-adolescentes e adolescentes também. E vai ensinando algumas coisas que eles ainda não conseguem perceber. Ou que às vezes têm dificuldade de aceitar, de ficar em casa e tudo mais. Então esse é um ponto muito importante. O diálogo, a conversa, ela é a base fundamental de todo bom relacionamento. Já que a gente está dentro de casa, a gente precisa de um bom relacionamento com essa galerinha. Então o ponto principal é: vamos conversar com eles. O segundo ponto que eu anotei aqui para falar com vocês é: cria uma rotina. É um pouco óbvio a gente falar sobre criar rotina, mas eu quero falar com vocês um macetezinho pra gente trabalhar isso. Quando a gente fala de criar rotina, nós adultos pensamos que não, eu vou criar essa rotina assim, assado. Não. O criar rotina, a gente precisa inserir nosso filho junto, seja criança ou adolescente. Não importa se ele é pequenininho ou ele é grande, insira ele na construção dessa rotina. Por quê? Primeiro que a gente vai estar ensinando responsabilidades, a gente vai estar dando autonomia para eles. Mas meu filho tem 5 aninhos, ele não tem capacidade ainda. Tem. Mas ele não sabe nem escolher a roupa dele. Se você colocar 5 opções de roupa que combinem, ele vai poder escolher, vai sentir, vai ter uma autonomia. Isso faz parte da rotina. É você chegar para a criança e falar: filho, olha, eu tenho isso para fazer hoje. Você, o que que você tem? Eu tenho isso, mãe. Tá faltando mais alguma coisa, não tem isso aí também para fazer? Tem. Como que a gente pode ir organizando? Com o adolescente, da mesma forma: filho, você tem algumas coisas para fazer. Como que você quer distribuir? Tem X tempo para estudar, X tempo para ler alguma coisa, X tempo para outra coisa. Você quer fazer tudo de manhã para ele ter tempo livre, ou como você quer distribuir isso? Deixa o adolescente também ter essa responsabilidade de entender como criar essa rotina. Para ele se lidando com isso, até porque isso vai ensinando que ele não está estudando por conta que os pais estão obrigando, mas porque ele colocou na rotina dele como uma coisa essencial para ele. Isso vai também dando o vínculo de vocês como pai e filho, fortalecendo esse vínculo, né, entre vocês. O terceiro ponto que eu tenho para falar com vocês é a questão e esse é mais voltado para vocês pais, não é mais focado no sentido de como lidar com os nossos filhos ali, alunos. Não se cobrem ser super-heróis.
não se cobrem a perfeição. Agora é um momento difícil, que a gente tá tendo que ficar dentro de casa, que a gente tá ali, tem que ficar e pronto, acabou, não tem muito o que discutir. Alguns eu sei que estão saindo por questões de trabalho, tem que sair mesmo, questão da saúde, enfim, os essenciais, mas é o momento de ficar em casa. Não adianta agora a gente querer consertar os hábitos da família que estão errados há 20 anos, né, que estão com problemas há 20 anos, a gente querer consertar agora, porque a gente vai colocar um clima muito pesado em casa. Agora é o momento, sim, de criar novos hábitos, de criar novas rotinas, criar novas estratégias. Para quê? Para deixar o nosso lar o mais tranquilo possível, o mais leve possível. As coisas já estão pesadas por si só. Então agora, nesse momento, é o momento da gente tentar deixar as coisas mais leves dentro de casa. É o momento de talvez pegar aquele quebra-cabeça que tá lá no guarda-roupa, ó, há 1000 anos, que as crianças às vezes nem sabem o que é montar um quebra-cabeça de 100 peças junto com a família, e a gente começar a criar esses vínculos. Quantas vezes a gente, quando estava na rotina normal, antigamente, falava assim, nossa, eu queria tanto ficar em casa. Agora a gente está em casa. Esse tempo que a gente gastava de locomoção para ir para o trabalho, para ir para algum lugar, a gente pode aproveitar e criar outras coisas dentro de casa. Lá na frente, quando tudo isso aqui acabar, as crianças e os adolescentes vão lembrar, assim, de toda a situação caótica que aconteceu. Mas eles vão lembrar principalmente como foi estar dentro de casa com a família. Como foi pra eles ficar dentro de casa? Foi legal? Não foi? É uma coisa que vocês vão construir hoje. Eu acho que esse é o momento de vocês trazerem leveza, né? Aproveitar a leveza da casa, porque as coisas lá fora já estão muito pesadas. E o quarto ponto, que também é muito importante e tem muita relação com esse terceiro, é cuidem da saúde emocional, tanto de vocês quanto dos filhos. Agora é momento de a gente buscar coisas que nos façam bem. É momento de isolamento social? Sim, é momento de isolamento social. Mas o isolamento social não quer dizer que a gente precise se isolar emocionalmente. A gente pode estar junto estando distante, sim. Então agora é o momento de fazer uma ligação de vídeo, de fazer uma conversa, de marcar uma reunião com a família toda via Zoom, via Google Meet, via videochamada, enfim, seja lá qual for. Agora é o momento de a gente buscar prazeres. E os pequenos prazeres vão ser aqueles que vão dar aquele alíviozinho para todo esse sufoco que a gente está fazendo. Se existe a necessidade, se vocês sentem que mesmo tentando todas as estratégias que tem dentro de casa não está sendo suficiente para acalmar o emocional, busque ajuda, também é importante. E a gente está aqui de apoio com vocês. Foram algumas dicasinhas básicas, não vamos recapitular. Primeiro, converse, diálogo, vai ser sempre importante, mas sem tocar o terror, né? Sempre tentando entender e fazê-los entender a situação. Segundo, a questão de rotina, insira eles. Puxe eles pra junto, a autonomia deles. Terceiro, não cobrem perfeição, nem de vocês e nem deles. E quarto ponto, cuidem do emocional de vocês. Toda crise, ela tem um começo, um meio e um fim. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Então que a gente possa ter fé para que essa situação da pandemia acabe logo, que as coisas possam se normalizar na medida do possível, que a gente possa voltar a abraçar todo mundo pertinho juntinho. Um beijo pra vocês.